Hoje eu só tenho aveia. Não tem problema. Use o que você tem em casa. Coloca na folhinha que você tem disponível. Poxa, mas eu só tenho alface e tomate. Tá tudo certo. A gente começa com isso, né? Não precisa ser ideal, como fulano de tal no Instagram postou 15 folhas no seu prato. Não, a gente sabe que o mundo real é diferente. Lá na vida da casa do Silvio Santos, obviamente que vamos ter todos os pratos postos, os guardanapos alinhados, alguém vai colocar aqui pra gente, vamos levantar, não vamos fazer mais nada. Mas o nosso mundo real, que a gente precisa trabalhar, cuidar de filho, de casa, comida, a gente vai fazer o que dá. E o que dá é muito impactante para a nossa saúde. Gente, a parte 2 do vídeo, a gente vai falar de boquinha nervosa, sobre sentimento, ansiedade, compulsão interligada ao ganho de peso. A Patrícia vai dar algumas dicas sobre como lidar com essa alimentação da noite. Tá imperdível. Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta. Dentro desses 7 a 10 mil passos, a gente colocou aqui que a gente está fechando o dia com menos 7 mil a 10 mil passos, que na verdade com menos esforço físico que a gente deveria fazer. Antes ia, lavava roupa no rio, caminhava, conversar com uma amiga, andavam a cavalo, todo um outro mundo, né? Muito menos carro, muito menos televisão, né? Telas. Diante desses menos 7 a 10 mil passos por dia, a gente também vai ter que adaptar nosso plano alimentar. Verdade. Nossa dieta. Então, dentro desse plano alimentar, eu queria que você falasse um pouco de uma estratégia maravilhosa, que é a estratégia de farelos / sementes, que foi com essa estratégia que eu consegui finalizar os últimos 3 quilos pós-gestação. Queria que você falasse um pouquinho da importância dessa estratégia, do diminuir carboidrato de alto índice glicêmico. A gente está falando de diminuir carboidratos que geram um grande pico de insulina, uma grande liberação de dopamina, inundando o nosso sistema de recompensa cerebral e o vício, como a Antônia colocou muito aqui. Então, fala um pouquinho dessa sua estratégia que você fala dos farelos e dessa diminuição dos alimentos de alto índice glicêmico. Que a gente esmiuçar os alimentos de alto índice glicêmico, batata inglesa, todo tipo de arroz, né, integral, branco, parbolizado, tem um índice glicêmico, derivados de farinha branca e açúcar. Então é um plano alimentar coerente, mas porém buscando um índice glicêmico, ou seja, esses alimentos não vão ser eliminados da dieta, precisam ser ponderados, porque esses alimentos, eles vão no nosso sistema de recompensa cerebral e naquele momento a gente tem liberação de dopamina, relaxamento. A questão da alimentação que a gente está abordando, e cada um colocando alimentação, saúde, qualidade de vida, emagrecimento, e eu vou trazer para a minha área, que é a questão da alimentação, é muito importante a sua organização. Quando a gente fala, por exemplo, de emagrecimento, né, e muitas vezes os pacientes pensam que não entendem, e a gente precisa levar essas informações, até a forma e a ordem que a gente come os alimentos vai ser impactante no nosso organismo, pela questão do impacto, né, do alimento no aumento da glicose, na questão da saciedade e no processo de emagrecimento. E é algo que eu tenho trabalhado há muitos anos com a doutora Françoise, que é dos cereais integrais, da questão dos farelos, da proteína, para que a gente possa trazer um pouco mais de saciedade para esse paciente, melhorar a qualidade da alimentação e, consequentemente, promover o que ele tanto busca, seja qualidade de vida, seja perda de peso, seja melhora, sei lá. Quero trabalhar a questão do diabetes tipo 2, organizar minha alimentação para que eu possa estar numa dosagem de medicação e alinhar a alimentação com a atividade, com o equilíbrio, lá na frente poder reduzir essa medicação. E eu sempre sugiro para os pacientes, comece sempre pelas folhas,
acrescente alguma semente que você goste, algum farelo. Isso vai diminuir o impacto dos demais alimentos que você vai consumir depois, vai te ajudar na estratégia da saciedade. Então, são alimentos que eu utilizo muito no meu consultório: aveia, linhaça, semente de girassol, semente de abóbora, né? Depois que a gente passa para a salada, vai para os legumes, proteína, e deixa por último o seu carboidrato, né? Então, a gente trazer essa organização, e não precisa necessariamente ser perfeito, porque a gente não começa nada perfeito. A gente precisa entender que as falhas fazem parte do processo, do aprendizado de qualquer indivíduo, até do nosso, né? Então, tentar trazer o mínimo de organização. Hoje eu só tenho aveia. Não tem problema. Use o que você tem em casa, coloca na folhinha que você tem disponível. Poxa, mas eu só tenho alface e tomate. Tá tudo certo, a gente começa com isso, né? Não precisa ser ideal, como fulano de tal no Instagram postou 15 folhas no seu prato. Não, a gente sabe que o mundo real é diferente, né? Lá na vida da casa do Silvio Santos, obviamente que os pratos postos, os guardanapos alinhados, alguém vai colocar aqui pra gente, vamos levantar, não vamos fazer mais nada. Mas o nosso mundo real, que a gente precisa trabalhar, cuidar de filho, de casa, comida, a gente vai fazer o que dá. E o que dá é muito impactante para a nossa saúde. Você ainda vai concluir, mas deixa eu fazer um parênteses. Por exemplo, como eu não tenho mordomo, né, eu também não sou filha do Silvio Santos, então, às vezes, lá em casa, a folha do almoço não sobrou para o jantar. O que a Patinutri me ensinou? Eu não tenho mais condição, nessa fase beirando 50 anos, de comer o que eu gostaria de comer na quantidade de carboidrato, né, diante dos 20, né? Eu não tenho mais essa condição, então, essa condição física. O que ela me ensinou? Essa estratégia dos farelos faz toda a diferença. Então, com isso, a gente consegue realmente diminuir a quantidade de arroz, qualquer tipo. Exatamente. Diminuir a quantidade de batata inglesa. Então, se a gente começar, seja pelo café da manhã, seja pelo almoço, seja pelo jantar, não deu para... A folha que tinha no almoço não tem no jantar. Frequentemente, para mim, é aveia em flocos grossos. Eu aprendi com uma paciente da Patrícia, que é a melhor aveia, a mais gostosa, que a gente sente, assim, que, para mim, especificamente, foi em flocos grossos. Então, aí tem a sensação que eu estou comendo algo ali. Eu estou seguindo a minha fisiologia do quase 50 anos, que é realmente um outro contexto de alimentação. Exatamente. E é o equilíbrio, né, doutora? E é o equilíbrio que você está colocando, né? A gente precisa entender que a gente vai buscar um equilíbrio na alimentação e começar com pequenos passos. Toda mudança são pequenos passos, né? A gente não está aqui e vai dar um salto, né, 10 vezes maior de um dia para o outro. Não. Hoje eu começo colocando um farelo, amanhã eu penso, se estiver disponível eu coloco uma semente, não tem a salada que sobrou, eu tento organizar de uma forma mais harmônica o meu jantar, dentro do que é a minha proposta, dentro do que é o meu contexto atual, e aí a gente vai alinhando e buscando o que a gente chama de alimentação saudável. Não é perfeição, é o equilíbrio, né? E organizando à medida que a gente vai evoluindo nesse processo. Gostei muito, Patrícia. João, o trabalho do João, ele faz um trabalho em que ele trata grupo de pessoas que já passaram por mim em acompanhamento, pessoas em sobrepeso, com diabetes descompensado, e que justamente não tinham o tempo da atividade física. Mas eu não tenho esse tempo, a conta não está fechando. Ele trabalha com vários grupos. O que eu conheço especificamente, que eu tenho acesso, é esse grupo em que é na hora do almoço. Ele começou essa ginástica, a ginástica funcional. Então, esse grupo de pacientes tem disponível 1 hora, 3 vezes na semana. E essas pacientes do João estão outras pessoas. Então, quando a gente colocou aqui da questão... Sim, às vezes a gente vai ter o acesso à academia, a gente só vai ter 1 hora e a gente consegue ficar 40 minutos nessa academia. Hoje as academias estão bem popularizadas. Às vezes a gente vai ter nessa 1 hora o acesso a uma dança, algumas pessoas a um esporte, mas buscar o que é, né? Algumas pessoas a natação, onde se adapta. A Antônia sugeriu também a questão do parque, com certeza algumas pessoas vão se adaptar ao parque. Em Brasília a gente tem um pouco disso, mas eu estou dando esse exemplo. Quando a gente leva para o nosso momento de solitude, e busca esse autoconhecimento, de tentar entender qual vai ser esse momento que a gente vai encaixar a atividade física e como vai ser. Essa é uma atividade física que não é na academia, é uma atividade física em que essas pessoas já estão tendo esse trabalho tanto
cardio quanto o resistido. E que não necessariamente é dentro do contexto da academia. Vou te passar a palavra, João. Obrigado, doutora Françoise, por ter falado desse trabalho encantador, né, que é lá. Lá eu atendo pessoas da limpeza, técnicos de enfermagem e enfermeiros. Então, assim, pessoas que alguns não têm condições de pagar uma academia, outros não tinham tempo de ir para uma academia, e Deus me deu essa oportunidade de ir lá e transformar vidas. Então, quando a pessoa associa vou fazer atividade física ou preciso fazer atividade física, passa na cabeça dela duas coisas: academia e corrida. Passa essas duas, caminhada ou corrida. Não passa que ela pode fazer na sala dela, no sofá dela, na cadeira dela, não passa na cabeça dela. Pode fazer num parque, com o próprio corpo e o chão, a gente consegue executar uma infinidade de exercícios. Um treinamento funcional dentro do meu trabalho delas. Não surgiu, eu vou fazer funcional, esse é o meu trabalho. Não surgiu assim, foi muito curioso. Eu acho que foi uma inspiração muito divina mesmo, porque me procuraram para, no horário do almoço, irem malhar, e acabou que, como a doutora Françoise falou, a gente conseguiu mudar o ambiente de trabalho, o ambiente profissional foi muito além do corpo. A gente conseguiu melhorar a autoestima, a gente consegue melhorar a produção, a gente consegue melhorar a motivação para ir ao trabalho, né, ter nesse ambiente. E elas fazem 40 minutos, uma correria. Elas têm 1 hora de almoço. Então elas usam 40 minutos para fazer atividade física, 20 minutos para tomar um banho e almoçar, e voltar para o trabalho. E fazem sempre. E algumas delas estão bem metidas e falam, na terça e na quinta eu vou para musculação. Que agora já... Que delícia. E aí eu vou para musculação. Então, começou com o resistido lá com ele, falou, agora eu quero aumentar o meu resistido, e vai indo. Então, isso que a doutora Françoise falou é lindo, isso que a Nutri falou é maravilhoso, mas só eu sei como que eu tô com a minha boquinha nervosa. Isso tá lindo, doutora. Professor João, muito bom, eu tô fazendo a atividade que você me falou, mas eu tenho que lidar com a minha boquinha nervosa da noite, aquele momento que eu chego em casa, vou passar a palavra agora para nossa amiga Antônia, aquele momento que eu chego em casa, que eu lidei com um monte de frustração ao longo do dia, que eu me estressei, que eu recebi um não do meu chefe. A Antônia Marlene tem que lidar com os acadêmicos, então cada um com as suas questões, né? Acadêmico, né, amiga, na UNB, com os acadêmicos, cada um com seus desafios. Então a gente chega em casa, não gastou os 7 a 10 mil passos do dia no mundo moderno, e o nosso sistema de recompensa está lá gritando, querendo ir para boquinha nervosa. E aí, Antônia, o que é que você sugere para a gente, que ritual para finalizar nosso dia? Olha, essa é uma proposta difícil, né, Fran? Que nós nos vivemos envolvidos nessa temática. Todos nós. Estamos como profissionais que estamos com conhecimento técnico, já associamos ao bem-estar, à espiritualidade, mas isso não nos retira a nossa característica de pessoas comuns que somos. E mamíferos. Então, exatamente, quando a gente fala da alimentação, é o ponto nevrálgico. O que acontece? Existe uma questão genética, existe uma questão que é aquela característica pessoal que vai além da genética. Pode ter uma família que é toda de obesos. A gente vê muito isso, vocês devem ver muito isso. Família povo. O que você vai olhar ali? Qual que é o hábito alimentar daquele núcleo familiar? Qual que é o centro emocional daquele núcleo familiar? A gente vai encontrar. Além dos próprios genes. Porque nós sabemos que os genes, eles existem para todos nós, mas nós é que vamos ativando o gene A, B ou C de acordo com o quê? Com pensamentos, sentimentos. Então, essa questão da noite é o nosso pensamento. Como que nós vivenciamos o nosso dia. E eu vou falar com vocês, eu vejo em mim a diferença da minha vivência quando eu tinha 20 anos, recém-formada, primeira residência de cardio, os primeiros plantões, né, plantões de terapia intensiva, a minha mudança de Brasília. Então, eu analiso, eu estou me colocando aqui, porque cada um de nós deve se colocar assim, enquanto pacientes, para poder a gente entender qual que é a fase que eu estou.
para eu montar a estratégia. Então, às vezes, a Fran colocou aí, deu spoiler de idade, dramático, né? Para ficar dando spoiler de idade, né? Então, essa fase na vida da mulher é a fase mais delicada. Meu Deus. A gente fala de adolescência, gente, a menopausa, a perimenopausa, o climatério, vamos falar em climatério. Gente, isso é mais dramático do que a adolescência. Porque, olha só, o que são sentimentos e colocações? Ser mulher não é fácil. João, você fique quietinho, viu, meu filho? Ser mulher não é fácil. Por quê? Na adolescência, a mulher está no seu vigor, está preparando a flor desabrochando. Então, tudo aquilo é superado como uma condição áurea. No climatério, a mulher já exerceu as suas atividades, então ela está iniciando, não gosto de falar essa palavra, que eu não me vejo em outono, não é outono, sempre primavera, porque o florescimento é para toda a vida, só encara o outono quem quer ser outono e inverno. O fato do corpo estar modificando não quer dizer que intimamente, não é que eu não aceite idade nem nada, não é isso, é a questão de que a gente floresce. São tipos de florescimentos diferenciados. Nossa, e isso auxilia, porque é justamente nesse nicho de idade que essa fome noturna ataca. E nós precisamos de ter um olhar cuidadoso, porque assim, todas aquelas angústias do dia a dia, e hoje em dia a mulher no ambiente de trabalho, ela tem as demandas pessoais, e eu não estou tirando os homens disso, mas é porque a mulher é um nicho mais difícil neste ponto. Verdade. Certo? E o público feminino vai entender o que eu estou dizendo. Então, ela tem a demanda do trabalho, a demanda da sua faixa de idade, que ela começa a desejar coisas diferenciadas. Se ela está em um relacionamento ou não, aquele relacionamento ele pode não estar dando a devolutiva que ela necessita, a sua capacidade de afeto, a sua necessidade de atenção. O seu corpo se modificou, mas ela quer ter o corpo daquela menina blogueirinha lá do Instagram. Dramático. Aquela menininha do Instagram é uma criaturinha que está cheia de procedimentos na maioria das vezes. E aí as mulheres procuram os procedimentos para ser igual. Não, o procedimento pode ser procurado se você tem acesso. Claro, perfeito. Mas na medida de ser bem, eu olhar e falar assim, eu sou esta pessoa, com esta faixa de idade, já vivi, já participei de muitas coisas, produzi muita coisa, estou produzindo. Eu tenho um projeto daqui para frente. A gente precisa de ter esse projeto, para a gente não colocar um ponto final na existência. Eu já fiz tudo, não tem nada. Para a gente ser e a gente ser. Isso é que eu considero empoderamento. Que aí eu tenho uma postura. Se eu estou casada, se eu não estou casada, eu tenho uma postura tal de que eu sou. Quando eu tenho essa postura, tem coisas difíceis na vida que a gente enfrenta. A gente sofre. Não vou dizer que não sofre, mas a hora que eu chego em casa, eu estou com fome, o que eu vou comer? Eu escolho. Se hoje a fome tal que eu quero abafar numa coisa no milkshake, né, Fran? Como aquele milkshake, mas eu como sabendo que aquilo tem consequências, que terá. E aí eu como aquele milkshake, mas como com prazer. Hoje eu me permiti isto. Mas aí o nome disso, olha que chique, é degustação. Sim. E tem que ter, a Papai do Céu nos colocou com papilas degustatórias maravilhosas. A gente tem que, com a idade, buscar esse autodomínio. O dia em que a gente vai ter momento de degustação, um dia que a gente vai com uma dieta um pouco mais restritiva. Eu sei que os nutricionistas não gostam, mas eu não consigo encontrar outra palavra. Então, é isso. A gente parar para pensar, não tem jeito. Para a gente conseguir manter um peso, eu não estou falando do peso da Gisele Bündchen, como a Antônia Marilene falou muito bem aqui, o peso que vai ficar bom para mim, que às vezes eu vou sair do manequim 46 para o 44 e vou estar saudável. Verdade. Eu vou ter, para eu estar nesse peso, eu realmente vou ter que entender que alguns momentos da semana vão ser momentos mais restritivos, com bom senso, e eleger e me autoeducar para os momentos de degustação. Então, esse momento da noite, ele precisa
desse entendimento da estratégia que eu vou ter até a nível de cérebro-intestino. A gente sabe que os farelos vão atuar a nível de cérebro-intestino, né? E a gente também vai precisar do quê? Dessa estratégia de reflexão, como o Antônio colocou. Como eu passei meu dia? Será que agora eu estou com fome ou que eu estou com vontade de comer? Eu já comi o plano alimentar da Nutri. Se eu estou todos os dias burlando a minha dieta, será que essa minha vontade de comer, será que não chegou o momento de eu consultar um psiquiatra para a gente avaliar se não tem um quadro de ansiedade associado? Será que eu não tenho um quadro de transtorno de compulsão? Às vezes a minha compulsão ela é leve, de leve a moderada, não chega a ser um transtorno de compulsão alimentar periódico, mas eu tenho um quadro de compulsão. A ansiedade hoje está muito ansiedade / depressão, será que eu não tenho também um quadro de depressão associado? Então, vamos estar atentos, né? Degrau por degrau, já consultei com a nutricionista, já estou fazendo minha atividade física, mas eu continuo com a minha boquinha nervosa à noite, sento, vou pro sofá, tenho meu momento de espiritualidade, mas o meu cérebro, a minha cabeça não para enquanto eu fico desenhando aquele pudim que está na geladeira. E eu não consigo deixar só para um momento de degustação. Então, é hora também da gente fazer essa interface com a saúde mental, pedir ajuda. Verdade. E trancar a geladeira, né? Perfeito, é o comportamental. A gente precisa, assim, eu falo assim, nós somos pessoas dramáticas. O que acontece? Você gosta do pudim, mas o pudim no domingo é um pudim pequeno. Não faça confusão, não faça confusão. Porque é aquele dia que você fala, hoje eu vou comer essa sobremesa especial. Verdade. Nos outros dias você tem, eu gosto muito de tâmara, aquela tâmara grandona, eu acho aquilo ali maravilhoso. O dia que eu tenho a necessidade, você come aquela tâmara com uma amêndoa ou 2 avelãs, assim, pronto, dá aquele grauzinho, pronto, acabou. Né? Cada um vai tendo as suas estratégias, né, pessoais e coloca aquilo dentro do seu plano alimentar, tudo vai. O João levantou a mão aí, pode dizer, João. É que vocês vão falando, eu vou lembrando várias coisas. Mas você falou um tópico que eu acho fundamental, trancar a geladeira. Eu vi uma frase uma vez, eu guardei ela no coração. A dieta começa no mercado. Então, se a gente comprar porcaria no mercado, a gente vai comer porcaria. Né? Quando eu casei, aqui em casa, eu falava, não, vou comprar, deixar na geladeira, porque quando chega uma visita, se a visita chegava e nunca tinha... Aí eu falei que vou parar de comprar, quando a visita vier eu saio e compro. Então assim, eu guardei essa frase para mim, se a gente comprar biscoito recheado, porque quando os netos ou sobrinhos vierem em casa come, não, quando os netos e sobrinhos chegarem na sua casa não vai ter biscoito recheado, porque você já vai ter comido. Então a gente buscar no mercado que é realmente necessário. Eu só contar uma coisa bem rapidinho, Françoise, dentro do que a Antônia falou, do que o João Paulo falou. Eu vou pedir desculpa porque hoje um monte de arara apareceu aqui na janela e elas querem cantar ao meu lado. Elas nunca cantam aqui perto de mim, mas hoje elas estão cantando. Então, enfim, vou pedir desculpa para vocês. A doutora Françoise pontuou algo importante, todos vocês, que é verdade, nas últimas décadas a sociedade sofreu uma mudança. O que antes a gente fazia caminhando, o que antes a gente talvez plantasse para depois colher, hoje a gente pega tudo de uma lata, do que vem enlatado. Então esse processo enorme de industrialização, do crescimento dos fast food, consequentemente favoreceu de uma forma negativa para a população. E tem um artigo muito antigo que ele aborda exatamente essa questão. Obesidade, uma doença ou uma adaptação biológica? Porque hoje, se a gente parar para pensar, passamos a maior parte do tempo à frente de um computador, né? A nossa privação, o indivíduo tem uma maior privação ou distúrbios do sono, né? As pessoas estão fisicamente mais inativas, né? Emocionalmente mais estressadas e uma abundância muito maior de comida.
Então, o que a gente percebe diante de tudo isso, que o excesso de peso, será que necessariamente é uma questão somente patológica ou também está relacionado a um impacto negativo na mudança comportamental dos indivíduos, né? Então, eu acho que e aí entra a questão que a doutora Antônia falou, que o João Paulo abordou, que a doutora Françoise tem abordado. Então, essa mudança que vivemos foi impactante de uma forma negativa para a sociedade, né? E com isso, a gente vê que o número de pessoas com sobrepeso e obesidade vem aumentando a cada ano. Isso. Gostei muito, Patrícia, achei excelente, mas na verdade a gente tem como essa colocação, as doenças do metabolismo são as doenças da modernidade, né, do mundo moderno. Então, quando nós falamos em síndrome metabólica, nós estamos falando de uma doença que atua no organismo como um todo. Então, altera a função hormonal, chega até vocês com um sintoma obesidade, com uma aparência de um diabetes, do chamado pré-diabetes, que é um termo que eu não gosto muito. Eu acho que quem já é pré já está com o pezinho lá, não é verdade? Então, para a gente entender que isso vai fazer o quê? Maior fator de risco para a doença cardiovascular. Alguns caminhos já estão muito bem elencados. E hoje em dia nós falamos muito, né, da síndrome metabólica, falamos muito da psiconeuroimunologia. O que vem a ser isto? É o ponto que desde 1970 os pesquisadores Adler trouxeram para nós justamente o que o nosso sistema nervoso central tem as estruturas hormonais. Nós temos ali hipotálamo, tálamo, toda a hipófise, né, a própria pineal, que vão deflagrando hormônios, que vão interagir de acordo com as nossas demandas emocionais, psicológicas do dia a dia, do momento da nossa existência, favorecendo um link, um circuito do sistema nervoso, as nossas estruturas localizadas no coração, na parede dos vasos, nas suprarrenais, nos rins e, especificamente, a nossa ligação com a nossa estrutura pancreática, que aí pega todas as especialidades. O que acontece? São feixes nervosos que chegam nessas estruturas trazendo as mensagens. Antônia está irritada. Então, o que nós vamos fazer? Antônia está com medo, está com ansiedade. Despeja a maior quantidade de hormônios. Aí nós temos o famoso cortisol, que é da área de estudo de vocês. Então, ele, em vez de ter o seu ciclo normal, de sobe a baixa, atendendo às nossas demandas de necessidades, ele começa a ficar em um estado alterado. Esse estado alterado manda mensagem para o nosso corpo. Faz isso, você está precisando de reserva, Antônia está estressada e tudo, ela vai para a luta. Porque para que existe isso? O primitivismo, quando nós fugíamos, nós éramos a comida, ou então tínhamos que correr para poder caçar comida, o nosso sistema nervoso estava atuando para nos preparar para a luta. Mas nós passamos dessa fase, estamos no mundo moderno com muitas facilidades, mas essa parte do nosso sistema nervoso, que é aquele chamado cérebro inicial, né, se a gente fazer uma estrutura assim, que é justamente o quê? O tronco encefálico. E o que tem no tronco encefálico? Justamente lá no assoalho do quarto ventrículo nós temos o centro respiratório, o centro vasomotor, que são estruturas que são estimuladas, aumentando a frequência cardíaca, aumentando o quê? A pressão arterial. E isso tudo está interligado, porque assim, como cardiologista a gente observa que assim, as emoções estão intimamente ligadas com as doenças cardiovasculares. E as emoções nós controlamos? Não. Nós experienciamos, nós somos humanos. O que nós precisamos de compreender é trabalhar uma ferramenta para que aquelas emoções cheguem até nós e nós consigamos entendê-las e oferecer a melhor resolutiva. Agora, isso é fácil? Não é fácil. É muito importante a gente aprender a distinguir, e especialmente para os pacientes com sobrepeso e obesidade, essa questão tem que ser muito bem trabalhada, porque
como a própria doutora Antônia pontuou, a emoção do paciente está muito ligado, né? Essa questão psicológica precisa ser trabalhada, porque muitas vezes, ao longo dos anos, ele aprendeu a lidar com as suas emoções através da utilização da comida, né? Eu estou com raiva, eu estou estressado, eu tenho um problema. Então, utilizar a comida como uma ferramenta, como uma válvula de escape para aquilo que talvez ele não está conseguindo e, consequentemente, vai focar em algo para trazer aquele equilíbrio que ele precisa tanto naquele momento. Então, essa questão da fome e do apetite, da vontade de comer, aos poucos precisa ser trabalhada para que ele entenda esses mecanismos do organismo dele. A fome é uma função fisiológica. A gente passa um período longo sem se alimentar. É como eu sempre explico para o paciente de uma forma mais simples. Eu tive uma privação alimentar durante um período, vou sentir uma dorzinha no início do estômago. Isso é fome, é fisiológico. O nosso organismo teve a privação de energia durante um período e ele vai verbalizar aquilo através da sensação de que precisa comer, que já passou muito tempo sem se alimentar, né? Então, isso é fome, é fisiológico. Já a vontade de comer, e outros chamam de apetite, está muito relacionado a um alimento ou um grupo específico de alimentos, né? E geralmente, depois que o paciente faz a ingestão, a gente tem a sensação de prazer. Então, a gente precisa trabalhar entendendo o que de fato ele está buscando, trabalhar a parte emocional do paciente para que ele possa distinguir de uma forma mais eficaz o seu momento de fome, que é fisiológico, e o seu momento de apetite, vontade de comer, que é por um alimento específico para a sensação de bem-estar e prazer. E que frequentemente pode ser fuga, né? Exatamente. Não entrar em contato com o incômodo do momento. Exatamente, como eu pontuei. E esse incômodo do momento é uma coisa que o João, que eu já compartilhei com o João no nosso grupo lá do Estilo de Vida. Esse momento de incômodo não é necessariamente só emocional. Se eu tenho um corpo físico que, se ele estiver há vários dias sem a prática da atividade física, eu vou estar extremamente incomodado à noite também, pela falta desse desgaste físico que é necessário, né? Então, os pontos de desequilíbrio, não só a questão emocional, mas também a questão física, pode fazer com que à noite a gente tenha, ao longo do dia também, mas à noite é muito nevrálgico, né? As pessoas compartilham isso. Essa vontade de comer que não é fome. Verdade, exatamente. Amores, foi maravilhoso, foi muito mágico estar aqui com vocês. Não perca a parte 3. Essa parte 3 é pra gente repensar alguns paradigmas, alinhar a espiritualidade como válvula de relaxamento na nossa vida. Foi tudo preparado com muito carinho. Um abraço para vocês. I'm gonna work hard.